Sejam todos bem-vindos a este workshop, O Segredo do Emagrecer. Quero agradecer a presença de vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou a Simone Santos, educadora física, terapeuta, e assim, há muito tempo eu venho trabalhando com o corpo, e aí eu fui buscar esse conhecimento de o porquê, né, as pessoas são diferentes, por que acontece isso? O que, né? Qual é a particularidade do ser humano, da pessoa, que não atinge o seu objetivo, né, físico, estético, enfim, que seja. E foi dentro dos conhecimentos, né, da linguagem do corpo, da mecânica quântica, da psicossomática, todos esses conhecimentos que a gente vai conhecendo a mente humana, vai conhecendo todo o universo, e onde eu encontrei algumas respostas. Tá? E aí eu trago o segredo do emagrecer. Eu vou começar dizendo sobre os problemas mesmo, problemas de saúde da obesidade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, vamos fazer um bate-papo aqui, tá? Vou vir aqui para tirar algumas dúvidas também de vocês. Então, a obesidade hoje, gente, é um problema realmente de saúde pública, né? Vamos entrar no físico agora, né? Então, estudos apontam que vem crescendo cada vez mais, principalmente na pandemia aí, que todo mundo ficou em casa fazendo o quê? Comendo, que é a coisa melhor que tem aí, né? Então, comer. Enfim, foi nesse momento de reclusão onde a gente realmente se conheceu, realmente conheceu o outro, conheceu os parceiros, conheceu os filhos, porque tudo num casulo, assim, onde tudo se exacerba, né? Tudo fica muito eufórico, as coisas. E hoje a pandemia, a obesidade, ela está atingindo, gente, crianças, adultos e idosos. Tá? É importante eu trazer esse panorama aqui de como que está a obesidade hoje, tá? Para a gente destrinchar melhor. Está atingindo adulto, criança, idosos, em todas as classes, tá? Desde da classe A, classe B, classe C, desde a classe rica à classe pobre, né? Vamos dizer assim. E então é importante, tá? A gente olhar para isso e dizer, e não culpar somente a alimentação, porque ela não é um fator que faz engordar. Haja vista que tem gente que come horrores e não engorda, né? Vocês já viram isso, né? E tem gente que nem come e ainda está ali no peso, não está emagrecendo, enfim. Então, já dizia o nosso mestre Jesus, né? Não é o que entra pela boca que faz mal, né? É o que sai, ou seja, o que não sai do nosso coração, o que fica dentro da gente e a gente não consegue elaborar e colocar para fora, tá? E também dizer que, sim, o alimento, ele, na verdade, só está sendo semelhante atrai semelhante, uma frequência. Você está se alimentando de acordo com a frequência que você está, com como você está se sentindo, como você está vibrando. Então, você vai atrair o alimento que vai encaixar ali, ou que vai satisfazer você de acordo com os seus sentimentos. Tá bom? Eu, no meu Insta, eu coloquei a questão do peso ideal. Vocês conseguiram visualizar? Vocês sabem sobre o seu peso ideal? Calcular o seu peso ideal? Digam aí para mim, não? Então, se puderem, façam uma anotaçãozinha ou façam depois, procurem na internet, que está super fácil, vocês vão... Por que a gente precisa do peso ideal? Porque a gente precisa saber, a partir de onde que a gente está... De onde que a gente quer chegar, vamos dizer assim, né? Com a questão de... Seja que eu estou sobrepeso ou com obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, tá? Em que nível? Como é que está o meu corpo, né? Então, eu preciso olhar para ele e, a partir disso, eu tomar atitudes. O peso ideal, gente, é o peso que está relacionado à sua altura, tá? Aqui eu não venho falar sobre, eu estou magro, uma magreza extrema, tá? Que também isso é um problema que a gente também pode estar falando depois. Mas aqui a gente vai focar um pouquinho na questão do emagrecer, mas o emagrecer de chegar num peso ideal, de chegar num peso saudável, de você olhar para a sua vida e tomar atitudes e ter uma nova postura e um novo comportamento. Como é que eu calculo o peso ideal?
Eu vou pegar o meu peso, dividir pela minha altura multiplicado por ela. Primeiro faz assim, pega a sua altura, multiplica por ela. Exemplo, eu tenho 1,65 vezes 1,65. Vai dar um número, vamos supor, 2,5. Cheguei nesse número 2,5, ou na multiplicação que eu fiz da minha altura, 1,75 vezes 1,75. Pegou o número? Pegou. Agora pega o seu peso, tipo, pega esse número, escreve aí agora você vai pôr, exemplo, o seu peso, né, 70, 80, dividido por esse número que você obteve da altura. Esse número que você obteve, quanto que teve aí, Jéssica? Então, se tiver certo, 21,59. 21? É. Você pegou o seu peso, dividiu pelo número que você obteve da multiplicação da sua altura. Isso, 1,72 vezes 1,72 deu 3,1 vezes dividido por 65 quilos, que é o que eu peso. Não, você faz o contrário. Você pega o seu peso e divide por esse número. Então, peguei meu peso, 65 quilos, dividido por 3,01, que foi o que deu? 21,59. Deu 21? Beleza. Aí tem uma tabelinha que é da Organização Mundial da Saúde que ela classifica entre 18, abaixo de 18 tá tipo desnutrido, acima de 18 a 19 tá com peso normal, aí dos 21 aos 25, aqui eu tô sem ela agora, mas exemplo assim, você pega a tabela do IMC que tem na internet, você vai ver se você está num peso normal, está com excesso de peso, se está com obesidade grau 1, obesidade grau 2 ou obesidade mórbida, vamos dizer assim, né? Seria aquela pessoa bem gordinha. E aí você vai, então, enxergar esse sobrepeso, tá? Que é importante. Ou se está no peso normal, ok. Ou então, mesmo assim, você olha assim, não, mas eu estou com gordurinha localizada, né? O que a gente faz? Como que a gente faz? Ok, né? Vamos olhar para isso também. Então, a gente precisa partir desse princípio, qual é o meu peso ideal, tá? Porque aí, se eu tiver com sobrepeso, se eu tiver com obesidade, se eu for para luta, né? Se eu for para luta para emagrecer, eu preciso conhecer o meu inimigo, que é a minha gordurinha, né? Então, eu vou para luta e tenho o objetivo de perder a gordura. Eu tenho que conhecer meu inimigo, porque se eu conhecer meu inimigo, eu tenho 50% de chance de ganhar essa luta. Correto? Então, o que é a gordurinha, né? O que ela representa no nosso corpo? Qual é a função dela? Primeiro, dizer aqui que não temos inimigo, tá? Eu falei assim, mas nós não temos um inimigo. Ela faz parte essencial da nossa vida, do nosso corpo, da nossa fisiologia. Então, vamos conhecer o inimigo, tá? Que não é o nosso inimigo. Ela exerce, gente, um papel importantíssimo, porque ela protege as nossas células, né? O nosso meio intracelular e o nosso meio extracelular. Ela protege os nossos órgãos, nossas células, o nosso corpo de invasores. De exemplo, se eu tenho um acidente, eu bato, a gordurinha ela vai estar protegendo ali para não ferir você, tá? Esse é o primeiro papel, eu estou falando de uma fisiologia, tá? Segundo, ela estoca as nossas reservas de energia, tá? Ela é a maior, grande reserva de energia. Então, assim, eu estou trabalhando no dia a dia, estou ali fazendo minhas funções, lavando a casa, e vindo para o trabalho, e andando e correndo. Eu vou gastar ali o que eu comi, né? Exemplo, a glicose, o açúcar, o carboidrato. E se eu estiver num trabalho muito intenso, aí sim eu vou usar as reservas que está lá da minha gordurinha. Tudo isso, gente, é um arquiteto, assim, muito lindo o nosso corpo. Ele sabe o que faz, ele sabe exatamente, assim, tudo, é lindo, tá? Então, nada é por acaso. Se tiver ali um rim a mais, tem uma explicação, entendeu? Que existe uma pessoa com rim a mais ou com a deficiência de rim ali, né? Então, terceiro, ela produz hormônios e transporta hormônios para o nosso corpo. Olha aí,
Mais uma função importantíssima da gordura. Por que eu tenho gordura no meu corpo? Tudo isso, para estocar energia, para proteger, né, os seus órgãos e para produzir e transportar hormônios. E um dos principais hormônios, tem vários, tá? Mas eu vou trazer só um aqui para vocês, é a testosterona. Ou seja, a testosterona, quando a gente faz exercício, a gente aumenta a nossa massa magra. Então, olha a importância aí da gente ter também, né, essa produção e esse transporte aí, né, no caso de exigência, para a gente produzir a massa magra. Porque aí, se eu tenho um grande grupo, né, de gordura e eu tenho menos massa, olha o desequilíbrio. Então, quando eu tenho gordura e eu produzo a testosterona, ou seja, a massa magra, eu consigo equilibrar o meu corpo, tá? Eu consigo diminuir, então, dentro de um exercício, né, diminuir a massa gorda ali e aumentar a massa magra, tá? Mas também eu preciso, é essencial a gordurinha aí. Uma outra função aqui é que ela promove a saciedade. Sim, mas também não vamos nos entupir com gordura, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? A partir de hoje, né, não vamos comer tanta gordura. Mas ela promove a saciedade porque lá nos tempos antigos, as pessoas comiam muito, né? Tinha que caçar, tinha que procurar o seu alimento, então comia muito para poder, né, conseguir trabalhar o dia inteiro, para conseguir, enfim, produzir as suas atividades do dia a dia, e era muito escasso o alimento, né? Então, quando se ingere gordurinhas, ela tem uma saciedade maior, né? Você se sente mais saciado, você se sente mais satisfeito, tá bom? E uma terceira função da gordura é que ela armazena vitaminas do nosso corpo. Então, olha aí, quantas funções importantes, não é mesmo? Vocês sabiam de alguma delas? Não? Mais ou menos? Que bom. Então, assim, a gente precisa ter gordura, tá? Então, não fiquem tristes, não fiquem tristes. A gente precisa ter gordura. Mas aí você fala assim, nossa, mas precisa ter excesso? Não, não precisa. Aí vai o primeiro segredo, né? O grande segredo é aceitar e agradecer que você tem gordurinha no seu corpo, porque ela faz parte da função essencial do seu corpo. Porque olha só, mesmo quando você está dormindo, você está gastando energia. E essa energia também pode sair lá da sua gordurinha, pode sair do seu carboidrato que está estocado. Então, a todo momento a gente está gastando energia. Hoje, estar aqui com vocês não sabem a energia que eu estou gastando para estar falando, porque falar também tem um gasto de energia. Estar em pé tem um gasto de energia, né? Sentado, um pouco menos, em pé, um pouco mais. Em todo o momento, a gente está gastando energia, né? Está fazendo essa troca aí, né? E é onde eu vou trazer, então, essa questão do desequilíbrio, né, também, né? Eu estou gastando mais ou gastando menos essa energia? De que forma que eu estou gastando essa energia? Né? É produtivo? É de uma forma produtiva ou ocupada? Né? É importante a gente pensar nisso. Então, o primeiro segredo aí qual é? Aceitar e agradecer que tenho gorduras e ela exercita uma função importante no meu corpo, tá? Que é de também se manter viva aí. Tá, beleza, mas Simone, eu tenho a mais, e eu não queria ter a mais. Então vai aí a outra dica grande e importante, que é equilibrar, harmonizar. Então, como eu falei, a minha gordura e o meu músculo. Porque se eu tenho gordura demais, eu tenho músculo de menos. E quando eu falo disso, eu gosto muito de trazer os conhecimentos da medicina chinesa, que é o equilíbrio do yin e do yang, ó. Olha aqui esse desenho aqui, ó, o pretinho, sabe? O yin e o yang. O yin é esse preto aqui com a bolinha branca. O yang é esse branco
com a bolinha preta, tá? Então, a gordura é o yin, é a mulher, é o feminino, né? É o emotivo, é a água. O yang, que é esse branquinho, é o homem, é o músculo, é o calor, é o movimento, é a razão, tá? Então é importante a gente conhecer esse símbolo aqui, que é do taoísmo, né? Que é o Tao, que é onde tudo existe, o universo, a gente consegue explicar por esse movimento aqui. O Tao é tudo que existe, e ele está sempre em movimento. E se a gente explorar um pouquinho esse yin e esse yang, essa gordura e esse músculo aqui, né? E a gente pode explicar tudo através desse símbolo, mas eu quero que você fixe bastante nesse símbolo aqui, ó, como gordura e como músculo, como feminino e como masculino, tá? Como movimento e como... Quando a gente está em movimento, a gente está em repouso. Então, quem tem muita gordura não está em movimento. Está muito em repouso, tá? Ou seja, não está gastando... Isso é pura fisiologia. Não está gastando a energia que você tem estocada. Porque gordura é puro estoque de energia guardada. Tá bom? Tá fazendo sentido? Até agora? Tá chato? Querem fazer alguma pergunta? Não? Então, gente... fazer depois uma pergunta, principalmente beleza. Gordura localizada, porque... Já vou adiantar a pergunta, já que você já perguntou. Tá. A maioria, assim, a grande maioria, né, das pessoas que não são obesas e não tem, assim, esse excesso de gordura, mas tem sempre um probleminha na barriga, né, então, principalmente mulher, né, como você falou, o yin, que é essa coisa da gordura, mulher tem mais dificuldade de perder essa gordura localizada e a maioria que você conversa tá tudo bem, mas a barriga não tá bem. O que é esse acúmulo de gordura na barriga e por que demora assim? Você perde o peito, perde a bunda, perde o braço, mas a barriga tá lá, né? Firme e forte. Por que ela demora? Qual que é o emocional? Se tem um lance específico nisso, porque eu sou a da barriguinha, né? Tô precisando dar uma tituteada aqui. Tá, vou guardar essa pergunta, ela é muito importante, porque faz parte até do desenvolvimento que eu vou estar falando aí. Mas, realmente, a mulher, na sua composição, ela tem mais gordurinha, ela é mais yin, né? E yin, como eu falei, é gordura. Então, ela tem, na sua essência, um pouco mais de gordura, até porque a gordura, gente, ela faz parte da maternagem, tá? Quanto mais a pessoa tá gordinha, mais ela tá próxima de ter filhos, tá? Da maternagem. Até porque, para você ter filhos, você precisa ter muita energia. Você precisa ter muito ali, colo, vamos dizer assim. Você precisa ter acolhimento ali para acolher mais uma criatura aí, né? E então, a gente, então, por sua natureza, tem mais gordura e os homens, na sua maioria, têm mais músculos, né? Tanto é que você já não vê uma criaturinha pequena ali, já fortinho ali. Eu falei, meu Deus, né? Nem fez academia, já tá mais fortinho ali, com estrutura, né? Física ali, um biotipo já de fortinho, né? Então é isso, é entender e aceitar. Mas tudo pode ser mudado, tá? E então a questão está no excesso e na deficiência, né? Então, excesso de gordura e deficiência de músculo. Então, a dica é equilibrar, tá? Porque todo esse excesso e essa deficiência, ela gera dor, ela gera doença, e ela também gera, então, essa gordurinha localizada. Então, Oi? A Silvia levantou a mão. Oi, fala, Sil. Essa eu tô aqui no meu... Vamos lá. Pode falar. Como a gente lidar com a flacidez depois da perda de muito peso? Tá. Vou falar agora, e aí a Jéssica também, acho que já aproveita. É o equilíbrio. Então, o que é a flacidez? Eu estou com menos músculo. Quando eu estou flácida? Quando eu estou com menos músculo, e aí eu não tenho firmeza, eu não tenho rigidez, eu não tenho força. Aí eu já estou explicando um pouco na questão psicológica e emocional.
Se eu estou flácida, eu não estou tendo os meus músculos em quantidades suficientes para ter essa firmeza, para ter essa força e atitude de agir na vida, de fazer, de tomar as minhas ações, entendeu? Eu estou sem força, sem firmeza, tanto física quanto mental. Porque quando eu tenho foco, quando eu estou com um objetivo, quando eu traço uma meta, aí sim eu vou ter essa força e essa rigidez, essa rigidez, não rigidez de coisas ruins, mas uma coisa mais forte, mais firme para agir na vida, tá? Não sei se eu consegui te explicar. Mas, geralmente, essa flacidez, ela vem um pouquinho também quando você tem uma grande perda, né? Exemplo, fui muito gordo, aí emagreci. Aí tem uma certa flacidez aí também devido a esse processo do emagrecimento. Mas, junto com isso, né, dá, sim, para reverter essa flacidez de acordo com a força e o tipo de pensamento que também você está tendo, tá? Consegui explicar? Consegui? Então, Jéssica, só trazendo também a sua questão, né? Como que a gente consegue eliminar e quais são as causas da nossa gordurinha localizada? Quando a gente equilibra o nosso yin e o nosso yang, a nossa gordura e o nosso músculo, quando a gente está mais na musculatura, quando a gente traz essa musculatura, traz essa força, traz essa força, como é que fala outra palavra? Essa razão, porque vamos pensar sempre no yang, no masculino, no músculo, tá? Trazendo essa consciência para vocês. Vocês estão muito no yin. Então vamos trazer essa consciência do yang, do masculino, que é o que falta para vocês, no caso do excesso de gordura. Trazer então mais esse masculino, trazer mais esse calor, né? Vamos trazer esse metabolismo um pouco mais acelerado, que no obeso, tá? É um pouco mais lento. Vamos trazer mais essa resolução de problemas mais pela razão e não pela emoção. E também vamos tentar ser um pouco mais rápidos nas nossas decisões, né? Porque o gordinho, ele deixa eu ver, vamos lá, posso, né? Ele fica muito indeciso em alguns momentos. Então, assim, tem que ter movimento. Porque eu vou estar comparando um pouquinho o obeso e falar assim, pode ser amanhã? O magro assim, ó, já foi. Entendeu? A diferença. Posso deixar, então... Não, gente, é agora. Então, é movimento. Se pôr em movimento. Porque o yin, ele é o lento, ele é o repouso, ele é... Então, a gente tem que sair dessa posição, dessa polaridade e ir para uma outra. Como que a gente faz isso? Com atitude, com ação, trocando pensamento, trocando vibração, trocando sentimento, tá? Então, primeiro vocês olham para si, vejam, reconheçam e aí troquem, tá bom? É importante a gente observar as nossas companhias, porque afinal de contas, semelhante atrai semelhante. Correto? Silvana, pode falar? Você fala muito desse yin yang, ele existe dentro de nós ou você precisa mais do outro para trabalhar isso? Perfeito, muito bem. Ele existe dentro de nós. O yin e o yang é tudo o que existe, tá dentro de nós. Ó, lembra aqui, ó, esse pretinho? Se eu sou o yin, se eu estou, tá, gente? Desculpa. Eu estou obesa, eu estou num momento, porque tudo pode ser mudado, lembra? Então, eu não sou gorda, não se intitule assim, eu estou, mas tudo pode ser mudado. Então, o yin, eu estou yin e eu tenho o yang dentro de mim, ó, essa bolinha branca. Lembra que eu acho que eu comentei com você que coloque para fora esse magro que você tem? Porque é isso, é possível. Então, o yin e o yang está dentro da gente como comportamento e como sentimento.
tá? Então, tudo pode ser mudado a partir do momento que você reverte essa polaridade. A partir do momento que você muda, ó, tudo está em movimento. O yin está aqui em cima e o yang está aqui embaixo. Só estar em movimento que ele muda, tá? Como que o yin e o yang está dentro da gente? Exemplo, o yin é o que está dentro, o yang é o que está fora. O yin são as minhas águas do meu corpo. O yang é, exemplo, o externo, a minha pele. Que mais? Exemplo, o yin está num copo de água que eu bebo. O yang está no expelir a água, né? Quando eu vou no banheiro. Olha o yin e o yang, ó. O ar entrando, o ar saindo. O yin é introspecção, o yang é expansão. O yin é dentro, o yang é fora. Então, esse movimento de expansão, retração, de ir para fora e para dentro, de ir para cima e para baixo, todos esses movimentos da natureza está dentro da gente. Tanto é que eu trabalho isso na auriculoterapia, né, que tudo está dentro da gente, ó. Todos os órgãos correspondem a um elemento da natureza. A madeira, o fogo, a terra, o metal, a água, tudo isso está relacionado ao yin e o yang, tá? Então, perfeita a sua pergunta. Se o yin e o yang está dentro da gente, correto? Correto. Deixa eu te perguntar, o magro, como o magro mostra quando está fora do equilíbrio na questão da saúde? Porque é magro, né? Você fala o magro em excesso, a magreza extrema? Uma pessoa magra tem um desequilíbrio também desse yin e yang na questão de saúde? Porque como ele já é magro, né, não tem como mostrar que, né, da questão do gordo. Assim, se ele está fora de desequilíbrio, ele vai o quê? Apresentar calor, saúde. Excesso de calor, inflamação, infecção, porque lembra que eu falei tudo em excesso faz mal? Então, assim, o que é o excesso de yang, o excesso de magreza? É um excesso de muita raiva, de muita rigidez, de muita inflamação, infecção, e também um desequilíbrio com a figura masculina, né? Vamos colocar em excesso isso aí, né? Um excesso de ser magro. Porque se eu estou magro e eu estou saudável, eu estou bem, eu consigo equilibrar o meu emocional, então tá perfeito. Mas quando isso foge e apresenta algumas dores, doenças, inflamações, infecções ou acidentes, né, até mesmo, aí isso mostra o desequilíbrio. A Ruth tinha levantado a mão? Eu acho que eu ainda não respondi a sua pergunta, tá, Jéssica? Mas eu vou chegar lá. Tá, desligado. É mais só um comentário mesmo que você fala da energia masculina e feminina, e a gente tem dentro nós a masculina e a feminina, né? Porque o desequilíbrio dela também vai desequilibrar outras instâncias. E a questão, a gente tem, a mulher tem a testosterona, a mulher tem a progesterona, que é a mais, né, do que o homem. E o homem também tem os dois hormônios, né? Então é mais um comentário que é isso que você está falando, o yin e yang. A gente tem dentro da gente os dois hormônios, o feminino e o masculino, a energia feminina e masculina, e nela desequilibrando, vai desequilibrar também as emoções dentro aí da gente. É só um comentário. Não, é isso mesmo. A gente, que nem fala, dentro de uma grande mulher existe um grande homem, né? Então, dentro de um grande homem existe uma grande mulher. Se a gente, exemplo, eu sou mulher e eu tenho excesso também de masculino dentro de mim, eu crio nódulos no meu corpo, né? Eu crio pedras, eu crio, principalmente, né, nos órgãos femininos, né? Cisto, nódulos no peito, no útero, tudo isso é um excesso de masculino, rigidez, e também esse excesso mesmo, né, que vai criando tudo isso, e muitas vezes não só o excesso, mas a deficiência do feminino, da docilidade, né, desse poder do yin, que a gente vai se perdendo, se tornando uma pessoa mais rígida, mas sem esse equilíbrio mesmo, né? Então,
É isso, e o nosso corpo está sempre falando aí quando a gente não está nesse equilíbrio, tá certo? Então, gente, dentro desse yang, dessa fluidez, né, que está em movimento, eu trago essa importância da gente não ter resistência, porque se está nesse movimento, se tudo está em movimento, essa fluidez, né, que nem eu falei, da gente comer, então passa por um processo e a gente vai lá no banheiro fazer o cocôzinho, e se não faz também é uma questão de resistência, de rigidez, de ansiedade, de apego, e que a gente tem que eliminar, tá? Então, essa resistência de soltar e deixar fluir, igual esse movimento do yin e do yang, também vai causar aí a tal gordurinha, porque a gente está preso, a gente está prendendo certos problemas, certas situações, certas pessoas, e não está deixando fluir igual a figurinha do yin e do yang, né? Igual a figurinha, então, do universo, porque o universo sempre está em movimento, e a gente, entrando em fluxo com ele, a gente consegue ter ótimos resultados aí, tá bom? Segunda chave, segundo segredo, então, é soltar, deixar fluir, né? Esvaziar-se. E aí, uma das formas hoje bem práticas é a questão do exercício físico, né? Que eu vou trazer depois aí no finalzinho para vocês. É fazer esse equilíbrio, esse gasto, né, de excesso de gordura, gastando em algo saudável, gastando em algo bom para o seu corpo, gastando em algo para você, né, para tentar manter esse equilíbrio. Pegaram aí a dica? Segundo segredo aí, então, é soltar, deixar fluir, gastar esse excesso de energia em algo bom para você. Então, o que é a gordurinha, então, trazendo para a metafísica, para a linguagem do corpo, que é essa ciência milenar, egípcia, indiana, e também da medicina chinesa, aí, trazendo esse yin e esse yang. Representa o casulo da nossa proteção. Lembra que eu falei que ela tem essa função principal, que é de proteger? Mas, proteger do quê? Entendendo a mente, entendendo a mente humana e também trazendo essas emoções, né? A gente entende que é para se proteger de medos, aborrecimentos, raivas, mágoas e insegurança, tá? A gente tem um mecanismo de defesa do nosso inconsciente que ele tenta a todo momento também nos proteger. Então, nós temos uma mente onde ela tenta proteger a gente dos medos, inseguranças, de raivas, de perdas, e ela faz com que a gente, então, engorde. Nosso corpo, então, engorde, mostrando, então, esse medo, essa insegurança e essa raiva, porque muitas vezes eu não soube lidar com o problema, eu não sei lidar com aquele problema, eu não aprendi, tá? E de onde vem tudo isso? Qual é a causa raiz desse probleminha da obesidade? Estão curiosa para saber? Esse probleminha, gente, todos os problemas adultos são gerados, têm como origem na nossa infância. Como que a gente viveu, aprendeu, ouviu, sentiu, tudo na nossa infância, na nossa formação ali da nossa personalidade, da nossa criança, né? Tudo tá ali. E na fase adulta a gente vai lidar com certos problemas, certas semelhanças, que vai bater ali, chocar com essa vivência e esse aprendizado e essa experiência que a gente teve na nossa infância. Quando? Na época da mamada, na fase oral, na fase onde a sua mamãe estava te alimentando, te dando proteção, te dando colo, te alimentando. Então, essa fase da mamada, onde a mãe ali, aquela ligação com a mãe, aquele momento mágico, onde você se sente realmente protegida,
não houve adequadamente. Então, ali a sua criança interna registrou uma insegurança, registrou medo, registrou... porque não estava ligado ali na mãe, não estava conectado nos olhinhos onde você conseguia ter essa segurança e essa proteção. Então, se não teve isso, você teve, então, certa ausência de mãe, né? Você teve esse vazio ali. E hoje você procura nos alimentos, em alguns vícios pela boca, representando, então, esse vazio e essa insegurança que você, como criança, registrou naquela fase oral da mamada. Tá? É uma forma simples de explicar e trazer qual é a origem, então, do problema da obesidade, da gordura, tá? Que então é lá na infância. Alguma pergunta? Não? Vamos dar continuidade. Então, gente, hoje, quando você come um alimento, ele não tem só um valor nutricional, ele tem um valor sentimental. Por quê? Porque você come para suprir a sua carência, para suprir o amor que você não teve lá na sua infância. Pode falar, Ruth. Eu tenho essa questão com açúcar. Açúcar, para mim, é uma questão de afeto, que eu quero... Onde eu não tenho vício em nada. Eu não fumo, não bebo café, nada. A única coisa que eu vejo é a fuga é doce. Então, é uma questão aí que eu quero tratar, que eu quero tirar da minha vida o açúcar, que eu acho que faz mal também, né? Mas depois, se puder abordar, tem essa questão da alimentação, né? Porque a alimentação também faz parte de um emagrecimento, né? Sim, mas eu acredito que você trabalhar principalmente o seu emocional. Por que você tem carência de açúcar? Né? Porque somos atraídos pelo que a gente está emanando. Semelhante atrai semelhante. Então, por que eu atraio o açúcar? Pela minha carência afetiva e emocional. Porque o açúcar, ele é aquela coisa gostosa, ele é aquela coisa que acolhe, ele se você está indo para ele, é aquele abraço, aquele colo de mãe mesmo, sabe? É aquele conforto, vamos dizer assim. Você se sente confortável quando você ingere o açúcar, né? Que é aquela coisa gostosa, assim, aquilo que te sacia. Quando você come, assim, aquela coisa com açúcar, você, sabe, já relaxa, já se sente mais amada, vamos dizer assim. Né? Te desestressa, vamos dizer assim. Então, sabendo, Jéssica, agora vamos lá para a sua pergunta, sabendo que a gordura é esse casulo de proteção, esse casulo de proteção que te protege das raivas e medos, aonde eu tenho gordurinha localizada, é onde eu preciso trabalhar esse desapego, essa insegurança. Nessa região aqui do abdômen, a gente tem muitos órgãos de eliminação. A bexiga, o intestino, o útero, né, que é por onde a criança nasce. Então, tudo é órgãos de eliminação. Se eu tenho uma gordurinha nessa área aqui, a primeira pergunta que se faz é: o que eu não estou soltando? E não me venha dizer, é o cocô, isso e aquilo. Está lá no seu mental. O que eu não estou soltando? Seja pessoas, seja situações, seja pessoas, objetos, tá? Porque tudo, para mim, tem um sentido emocional. Até mesmo se você pegar uma roupa, você olha e fala assim, mas foi do meu avô, foi da minha mãe. Então, é apego. Pensa, então, no que não estou soltando. Tudo, lembra que tudo tem que ser fluido? Então, se eu como, eu tenho que ir. Se eu bebo, eu tenho que colocar para fora. Nos seus pensamentos, o que estou fixo ali, que eu não estou digerindo aquela situação, que eu estou apegada, que está me gerando uma certa ansiedade. Por que eu estou
tendo uma certa resistência e também, exemplo, se eu não quero soltar, eu tenho uma certa ansiedade, eu tenho um certo controle. O que eu estou controlando demais? Que eu não estou soltando e esvaziando-me. Se eu estou tendo um controle com uma situação, se eu não estou soltando, então eu estou com um apego, eu estou emocionalmente ali dependente de alguma coisa que eu estou prendendo, não estou soltando porque eu estou dependente emocionalmente, eu não estou deixando fluir, né? E isso vai gerando essa gordurinha nessa região, tá? Como forma de apego. Então, exemplo, poderia ser aqui relacionado ao intestino, um trabalho que eu estou fixo ali, entendeu? Poderia ser uma tristeza, uma raiva que tá ali, né? E eu estou prendendo uma pessoa, eu não quero deixar ela ir. Exemplo, um filho que quer casar, quer sair e eu não tô deixando. Então, a gordurinha nessa barriga vai representando que eu estou empurrando a vida com a barriga e não estou liberando certas pessoas, situações e problemas. Seria mais ou menos isso, tá? Acho que poderia ser elaborado muito mais numa terapia, numa consulta, e a gente vai vendo ali. Agora, se eu estou empurrando a vida com a barriga, o que eu estou deixando de fazer por mim e para mim? Então, eu estou praticando exercício físico? É bom? É, porque aí eu vou liberando, entendeu? Eu vou liberar aquela energia parada ali, porque eu estarei em movimento, eu estou em movimento. Fez sentido? Deu para entender? Tá bom? Vamos seguir? Tudo certo, gente? Então, cuidar do alimento, eu tenho que olhar para o meu alimento como vendo que aquele alimento que eu estou ingerindo demais não é o amor da minha mãe. Não é. Então, assim, buscar esse alimento, quando eu estou me ingerindo demais, olha para ele e fala assim, caramba, você não é o alimento da minha mãe, você não é o amor da minha mãe. Por que eu estou comendo você demais? Vamos para a terapia. Vamos resolver isso, tá bom? É muito legal a gente... Vocês estão pegando bastante aí, estão pegando bem esses segredos do emagrecimento, gente? São valiosos. Vocês não vão ver em outro lugar, não vão ver de outro educador físico esses segredos que eu obtive a partir de muito estudo, de muitas leituras, né? De poder da mente, né? Porque tudo é mental. E hoje eu entendo por que as pessoas não obtiveram resultado. Porque não entenderam a mente dela, não entenderam o emocional dela. Então elas querem resultado no externo. Então muito exercício, dieta, remédios, e não olharam para o principal, que é você se conhecer. Conhecer as suas emoções, conhecer a mente, como funciona, né? E como que ela prende a gente na vida. Então, eu pergunto para vocês, né? E aí vocês podem perguntar para as pessoas que vocês conhecem, que estão com excesso de peso, em qual momento da vida delas elas engordaram? Em qual momento da vida delas? Isso é fácil reconhecer. Vocês sentiram rejeitadas, vocês sentiram frustradas e com medo de perder. Seja pessoa, seja uma situação, seja... Em qual momento da sua vida vocês se sentiram rejeitadas, frustradas, com medo de perder? Porque foi nesse momento que você ativou o gene lá na sua infância, lá na época da mamada. Você teve a mesma semelhança. Então foi nesse momento que você começou a engordar. Fala, Vânia. Vamos, deixa eu fazer uma pergunta. E quando a pessoa tem saciedade e não em comer, e aquelas pessoas que se mutilam e têm saciedade de prazer, como é que funciona isso? Como assim? Repete, desculpa, não entendi. De ter prazer, de se mutilar. Qual é a ideia desse povo que faz isso? É uma autopunição. Então, como eles não se entendem, como eles... Vamos supor, eu sinto prazer quando eu como. E essas pessoas sentem prazer quando faz isso? Não se mutila, você fala de se machucar.
é uma autopunição. A gente ouviu muitas coisas negativas da nossa infância. A gente não teve uma autovalorização. Então, a gente cresce com isso e busca a todo momento se punir por culpa, por medo, entende? E eu acho que falta muito, que eu acho que vai ser um dos segredos que eu vou falar, esse amor próprio. Porque se a gente está se machucando o nosso próprio corpo, um corpo sagrado, um corpo que tem uma essência divina, né? Então vamos olhar para esse corpo aí e vamos rear e amar. Então, quando você não está nesse processo de respeito e amor consigo próprio, tem uma imagem negativa aí, tem uma autossabotagem também, tem uma autopunição, uma culpa muito grande. E aí você faz isso como se punindo mesmo, como Às se vezes, fosse... às vezes a culpa nem é da pessoa, é porque aceita a culpa dos outros, né? Também. É inconsciente, é inconsciente. Se vocês quiserem complementar, tá, gente? Pode falar, tá? Jéssica, aí, se quiser complementar com algum outro conhecimento que vocês tenham, fica à vontade, tá? Se vocês quiserem complementar essa questão da autopunição, da culpa, né, essa coisa de você se punir mesmo, de fazer por sentir dor. É isso, né? Deu para esclarecer, Vânia? Então, é punição. Assim, a questão da culpa, quando a gente entende que não existe culpa, a gente começa a reconhecer que, assim, você está numa frequência ali, onde aquilo é necessário para o seu crescimento. Então, o que a gente de fora enxerga como uma autopunição ou como algo ruim para aquela pessoa, a gente não sabe o que ela tem nos registros dela, ali mesmo que inconsciente, que aquilo é uma forma de ela crescer. É aquilo que é um caminho para ela sair de onde ela está. Então, aquela sensação que ela está se proporcionando é o melhor que ela pode fazer para começar a reconhecer coisas que estão dentro dela e a maneira como ela tem como expressar. Então, é uma pessoa que tem esse processo, que participa, né, que se proporciona isso, ela precisa muito de terapia no sentido de entrar dentro e conhecer a si mesma. Porque ela pode se sentir culpada porque ela entende a realidade dela daquela forma. Ou foi rejeitada até na barriga da mãe, nem sabe por que se sente daquela forma. E é uma maneira como ela tem de reviver aqueles sentimentos dela. Então, quando ela começa a falar sobre o assunto, quando ela começa a escutar coisas relacionadas ao assunto, que começa a abrir essa mente, ela automaticamente ela eleva expande um pouco a consciência e sai dessa frequência de mutilação. Até uma pessoa que faz tatuagem, por exemplo, ela está ferindo o corpo. Vai ficar um desenho lindo, incrível, mas ela está ferindo o corpo. Precisa machucar o corpo para poder ficar um desenho ali. Então, como a gente olha para isso? Qual a diferença da pessoa que se corta por prazer e a pessoa que vai fazer uma tatuagem? Entende? Existem coisas ali no inconsciente, no trabalho que ela tá precisando pôr para fora, que ela não sabe de que forma, e ela expressa dessa maneira. A gente julga muito errado alguém que pega um canivete e se corta, mas é lindo ver uma tatuagem. Mas o machucado, o ferimento é o mesmo, né? Então é além do que a gente pode enxergar como julgamento. Esse é o processo que a pessoa precisa para trazer sombras, para trazer coisas para a vida dela, para ela poder trabalhar. E ela, como não tem de repente um auxílio, pessoas ali não procuram esse tipo de ajuda, ela não consegue sair desse ciclo, ela fica ali na mutilação. Ela precisa começar a abrir, reconhecer, aceitar essa fase e vai passando. Tem gente que tatua a cara, né? Isso não é uma automutilação também? Então, como a gente olha, porque foi feito em casa ali com canivete, eu fui no profissional ali fazer. Mas a essência do que você tá querendo, de repente, se marcar, registrar, confirmar, né? Uma tatuagem é muito confirmação. A pessoa escreve o nome ali para falar, eu estou fazendo uma homenagem.
Mas inconsciente você quer ficar se afirmando que você ama, mostrando, você precisa provar o seu amor. Então tem um monte de coisa nas entrelinhas que quem tá de fora pode julgar de uma maneira, mas a questão é o que a pessoa tá passando, mesmo que se mutilando, é pro crescimento dela. É uma maneira que o inconsciente dela tá falando, vamos trabalhar isso. É assim que eu enxergo. Perfeito, muito bom. E que nem você falou, tudo é uma mensagem, né? Tudo tem uma interpretação, né? Por que eu faço uma tatuagem em um braço, ou na perna, ou na panturrilha? Tudo é uma mensagem. E tudo é essa mensagem do inconsciente de tentar conversar, de tentar expressar um sentimento, uma dor que eu tenho guardada. Então é a forma de eu me expressar, né? Meu punho, como reconhecimento, não estou sendo reconhecida, não estou sendo amada, preciso ser enxergada, ouvida, né? Então, tudo isso traz uma mensagem. Vamos lá? Então, busquem entender em qual momento da vida de vocês, seja na fase adulta, seja na fase... busquem saber qual é esse momento da vida de vocês que vocês começaram a engordar, começaram a ganhar um certo pezinho, né? Mesmo uma, uma retenção de líquido, já é também uma mensagem de que eu estou de saco cheio de algumas coisas, de algumas pessoas, de algum lugar ali, né? Então, tudo isso é um processo. Então, começa com a retenção de líquido, começa com a gordurinha localizada, e eu não vou olhando para o meu corpo e eu não vou me conhecendo, aquilo ali, ele vai aumentando de uma forma, né, aguda ali, pontual, ou de uma forma crônica, tá? E aí vai aumentando cada vez mais. O que eu digo para vocês como terceiro segredo? Você tem um problema? Tente resolver. Tente colocar em ação. Porque é isso que vai fazer você emagrecer. Você resolver um problema, resolver o problema. Então, tá me incomodando a gordurinha? Olhei para ela, já viu a simbologia, já viu o que ela significa. Vamos colocar em ação, vamos resolver, vamos tomar atitude, vamos ter coragem, porque precisa de coragem para você enfrentar e se olhar e ter coragem também para você dar esses primeiros passos. Porque será que eu não estou bem assim? Será que eu preciso mesmo emagrecer? É onde a gente tem os ganhos secundários. Se vocês não sabem, vocês têm ganhos secundários, mesmo com a gordurinha, né? Porque onde eu posso, exemplo, se eu estou com uma gordurinha, eu estou com um problema, eu estou com uma doença ali, ou eu não consigo andar, eu vou depender de alguém. Eu vou estar segurando uma pessoa comigo ali para cuidar de mim, entendeu? Vou estar segurando um emprego, tudo isso, aquela posição e tudo mais. Então, avalie isso também. Que ganhos eu estou ganhando? O que eu estou ganhando gordinha? Né? O que eu quero provar para alguém gordinha? De repente, tem até, gente, vou revelar aqui para vocês, uma questão sexual. É forte isso. Mas quem é gordinha está escondendo uma parte sexual que seria mais ativo nela. Então, ela engorda para não demonstrar, não ativar essa parte sexual dela. Fez sentido? Do tipo assim, será que o meu amor, né, a pessoa que está comigo vai me amar e vai ficar comigo se eu engordar? Tem essa parte também, tá? Nada é por acaso. Então, alguém quer fazer uma pergunta disso aí? Posso só fazer uma colocação disso que você falou, que eu escutei isso também até a Cris falou numa palestra, que é o seguinte... Eu não ia tocar nesse assunto, mas... Rapidinho, ela fala que o quê? Que quando muitas pessoas que casam depois engordam, tanto homem quanto mulher. Por quê?
porque é um tipo de proteção do casamento, para você não ser, não se sentir atraído, né? Ou ter olhares ali, então, para não ter essa coisa da desconfiança, da traição. Então a pessoa engorda inconscientemente, porque tanto do gordinho ninguém vai olhar, que é uma ilusão, né? Tem gente que tem gosto para Pelo contrário. óbvio. Mas a pessoa, a casa engorda os dois, né? Porque é uma proteção. Gordinho eu não vou ficar procurando, ninguém vai me olhar, entra naquele inconsciente da coisa. Então eu achei interessante isso. E é muito engraçado que quando você emagrece, você tem os olhares de todo mundo, porque afinal de contas todo mundo fala, nossa, a pessoa emagreceu, né? Isso chama mais atenção do que também, né? Nossa, fulano engordou, mas quando emagrece, mãe do céu, holofotes, né? Luzes para todos os lados, né? Eu já tive esse pensamento de engordar para não procurar e nem ser procurada. Olha aí, tá vendo? Faz sentido então, né? É uma autossabotagem, né? Sim. Uma autossabotagem, que a pessoa acaba entrando nesse casulo para não ficar em conflito, né? É verdade. Né? E aí eu falo assim, eu só quero ele, né? Já que ele me aceitou assim, vamos ficar só com ele ali, porque é isso, eu tô segura, eu estou confortável aqui, né? E, gente, vamos só para mais um segredo aqui, tá? Que é a mágica da coisa. Pensar como magro. O que é isso, pensar como magro? Porque, como eu falei, é trocar as polaridades. Tudo pode ser mudado e eu vou sempre repetir isso para vocês reafirmarem isso em vocês. Vocês não nasceram gordos. Vocês se tornaram gordos. E desculpa a palavra forte, né? Gordo mesmo, ou com excesso de gordura. Então, vocês não nasceram assim, vocês se tornaram assim em algum momento da sua vida, onde vocês se frustraram, onde vocês tiveram medo, onde vocês tiveram insegurança, onde vocês quiseram se sentir amados. Então, vocês aceitaram muitas coisas. Vocês engoliram muitos sapos. Olha aí. Engoliram muitos sapos. Porque o gordinho está lá dentro do armário. O gordinho, ele engole muitos sapos. Olha aí, ó. Olha os sapos como é gordinho aí, ó. Tá vendo? Porque engole. Eles não conseguem colocar a sua expressividade, o que ele pensa, o que ele sente numa relação ali, ó. Então ele vai engolindo, ele não consegue se expressar. E então, pensar como mago é como? É ser livre. Calma aí. É ser livre, é se sentir livre, né? Como eu falei, soltar essa gordurinha. É decidir coisas do tipo assim, eu vou ali e eu não preciso de companhia. Não preciso de companhia, porque eu gosto da minha própria companhia. O gordinho, ele gosta de estar com um monte de gente, com comida sendo ofertada e tudo mais, né? Esse conforto, né? Essa coisa, essa coletividade, né? O magro não, ele fala, ó, tô indo, já fui, se não quiser ir comigo, eu vou sozinho e tudo mais, né? O pensamento magro, gente, ele sabe dizer não para as pessoas. O gordinho, pelo contrário, ele diz sim para todo mundo e menos para ele. Aprenda a dizer não, por mais que isso magoe a princípio. Mas é muito importante, muito, tá? Que você se posicione, sabe? Saiba se posicionar. Saiba ser dona da sua própria vida. Não deixe que o outro diga o que é bom para você. Saiba o que é bom para você. Saiba ajudar Não é que o magro não sabe ajudar as pessoas, não sabe desistir. Não. Mas ele tem preguiça de vitimismo. Ele tem preguiça de pessoas que ficam, sabe, no mimimi. Não, gente. Ó, essa é a dica, isso e aquilo, papapá, vai. E vai. Entende? O pensamento do magro ele não segura os problemas dos outros, ele delega responsabilidades. O pensamento do magro é rápido, é decidido,
é forte, é firme. Então, tem esses pensamentos de magros. Entende? Qual a diferença? Vocês conseguem colocar, se ver num pensamento magro, num pensamento, eu digo assim, de movimento, de firmeza, né? E tudo isso que eu falei, de saber dizer não, de ser livre, de saber fazer escolhas, né? De não segurar problemas, de delegar responsabilidade. Tá certo? Alguma pergunta? Fala, Jéssica. Então, aí minha pergunta é a seguinte: eu conheço algumas pessoas que estão gordinhas, vai estar um pouquinho acima do peso, ou até um pocão acima do peso, que sabem muito bem falar não, ou pelo menos demonstram isso, né? Que tem atitude, que é líder, que gosta de delegar. Então, por que o corpo ainda tá gordo, então, assim? Ou é uma gordura sadia? Porque, né? Não sei. Mais durinho, mais rígido, né? Aquela gordura mole, mas você vê que a pessoa, ela é mais cheia. Isso é a estrutura da pessoa, que ela é assim, ok? Mas ela... Porque eu conheço, tá? Amiga, tia, que é gorda, né? Tá ali no peso a mais, mas são pessoas que, vão pra cima, agiliza tudo. Então, eu só queria entender qual é essa questão, porque ela é gorda, mas ela tem essa atitude de magro, o pensamento do magro. Ela é gorda no geral ou tem algumas partes localizadas? Gorda no geral. E a amiga, por exemplo, ela é forte, ela não chega a ser gorda, mas acho que a estrutura óssea, ela é uma pessoa que é um pouco mais forte, mas a gordura é mais durinha. A outra, que é a tia, é uma gordura gorda mesmo, mas ela é super ativa, ela que manda na casa, ela que organiza tudo, ela que sai para trabalhar e agiliza, é uma pessoa que sabe falar não, isso eu não vou fazer para você, porque... Então, qual que é? Possivelmente, essas duas pessoas aí foi um pouquinho do que eu coloquei até no meu Instagram, do obeso yin e do obeso yang. Existem essas duas características de uma pessoa que tem mais uma estrutura yin, travou alguma coisa aí? Tá me ouvindo? Em alguns momentos deu umas travadinhas, umas chiadinhas, mas tá fluindo. Acho que é a internet. Tá. Foi o que eu coloquei na publicação do obeso yin e do obeso yang. Tá travando ainda? Pode falar. Tá travando? Eu estou travando? A imagem tá travando um pouco, mas o áudio tá saindo. Pode falar. Deixa eu ver. Existe o obeso yin e o obeso yang como composição. Então, o obeso yang realmente é aquela pessoa mais ativa, é aquela pessoa que tem um organismo mais acelerado, mas ela não deixa de ter uma certa obesidade ali, demonstrando uma certa carência, um certo comportamento infantil, em algum setor da vida dela. Certos sentimentos realmente de carência, de insegurança, entende? E também a gente tem que avaliar, exemplo, se ela não tem um bumbum avantajado, mostrando uma certa autoridade. Então, se eu sou obeso e eu tenho um bumbum avantajado, um bumbum mais forte, mais rígido ali, então eu vou mostrar uma certa autoridade, um certo comando, uma autoestima elevada. Então tem que olhar todo um corpo. Dentro da terapia a gente avalia isso aí. Exemplo de uma pessoa, de uma estrutura gorda, mas tem um bumbum mais murcho. Uma pessoa que mais introspectiva. E mesmo assim, gente, é assim, ó, se tenho gordura, demonstro uma certa instabilidade no meu emocional, uma certa infantilidade na forma de lidar com os problemas, uma certa carência. Isso é fato, tá bom? Mas é que assim, a gente tem que ver outras estruturas da pessoa. O tipo de cabelo, o tipo de ombros,
né, ombros mais largos, ombros mais fininhos, tudo isso vai trazer uma personalidade também da pessoa. Mas, de certa forma, a gordura vai trazer um processo emotivo, emocional, uma carência e uma insegurança e uma frustração ali em algum momento da vida que não foi ressignificado. Beleza? Então, a gente encerra por aqui. Alguém tem mais uma pergunta para não estender muito e a gente vai passar do nosso Não, acho horário. que já foi respondido. Já foi respondido. Foi, amor? Eu tinha levantado a mão, mas já foi respondido. Pode contar. Foi, que ótimo, que ótimo. Então, gente, eu convido vocês para a Semana do Emagrecimento Físico e Funcional. Eu vou dar muitas outras dicas, muitas outras chaves na prática de como você consegue trazer isso para a vida de vocês, olhar para o seu externo e consertar e transformar o seu interno a partir disso. Exercícios físicos, tá, específico para trabalhar o metabolismo da gordura, para ativar ali a quebra-molécula, né? Você sai de lá ó, suadinho, não que suor é perda de gordura, tá, gente? Mas é uma transformação interna que está acontecendo no seu organismo. Vai começar dia 5 agora. Convide as pessoas, os amigos de vocês aí, que querem ter esse conhecimento físico e emocional, né? Trazendo essa união desses conhecimentos da educação física e da linguagem do corpo para maior expandir a consciência de vocês e trabalhar esse eu, né? Esse autoconhecimento. Tá bom?